Olá, pessoal! Bem-vindos ao Pensar Incomoda, o espaço onde ideias profundas provocam desconforto, reflexão e transformação real. Aqui, pensar não é entretenimento passivo, é confronto. Imagine por um instante, são 8 horas da noite em 2026 e as luzes neon das ruas de Osasco piscam como estrelas artificiais contra o céu escuro, refletindo no asfalto úmido de uma chuva recente. O ar carrega o cheiro de terra molhada, misturado ao aroma distante de churrasco de rua, enquanto o som, abafado de carros e conversas, ecoa pelos prédios apertados. Você é Ana, uma jovem de 28 anos, comum como tantos de nós, sentada em um café aconchegante no centro da cidade, o coração acelerando como um motor desgastado. À sua frente, uma xícara de café esfriando, e do outro lado da mesa, alguém que você conheceu por um app de namoro. Um sorriso tímido, olhos curiosos, mas dentro de você, uma tempestade ruge. Cada palavra que sai da sua boca parece carregada de minas, e o medo de rejeição aperta o peito como uma garra invisível. E se ele achar minhas histórias chatas? E se eu revelar demais e ele sumir, como os outros? Esse é o medo de rejeição. Um abismo emocional que transforma encontros promissores em campos de batalha internos, especialmente em um mundo acelerado por apps que prometem conexões instantâneas, mas entregam inseguranças amplificadas pela inflação emocional de likes e ghosts. O dia parece perdido antes mesmo de acabar. O coração bate não por empolgação, mas pelo pavor silencioso de não ser suficiente. Mas e se pensar, de verdade, fosse exatamente o antídoto? Meu nome é Davi, e hoje, aqui no Pensar Incomoda, vamos usar o estoicismo não como filosofia decorativa, mas como ferramenta prática para eliminar o medo de rejeição no cotidiano social, especialmente nos relacionamentos românticos, sem hacks vazios, sem filtros de app milagrosos, sem promessas fáceis. Apenas ideias antigas, desconfortáveis e eficazes de Sêneca, Epicteto e Marco Aurélio, aplicadas ao mundo real de Osasco, de São Paulo, do Brasil em 2026. Vamos avançar passo a passo. Cada conceito vai incomodar um pouco, cada insight vai exigir responsabilidade. Como navegar por uma floresta densa à noite, guiados apenas pela luz interna. O esforço cansa, o suor escorre, mas a clareza no final vale cada tropeço. Ao final, você não terá confiança superficial, terá liberdade genuína. Comecemos pelo coração do estoicismo. A aceitação de que o sofrimento vem mais da imaginação do que da realidade. Sêneca, o sábio que enfrentou exílios, intrigas e a loucura de imperadores romanos, nos alerta com uma verdade que corta como uma lâmina afiada no silêncio da noite. Sofremos mais na imaginação do que na realidade. Como isso ressoa nas noites insones de Ana, rodando filmes de terror mentais, com close-ups em cada rejeição possível. Um silêncio após uma mensagem, um date que não leva a nada. Não é você, sou eu, que ecoa como um veredicto final. Nesse mundo de 2026, com apps de namoro cheios de perfis perfeitos e algoritmos que alimentam comparações constantes, o medo de rejeição se amplifica como um eco em uma caverna vazia. Nós imaginamos desastres sociais que nunca acontecem. E se eu for vulnerável e for deixado para trás, nesse tempo de economia instável, onde até relações parecem transações? Mas o estoicismo nos convida a pausar esse filme sombrio, a encarar o desconforto de frente, transformando-o em um aliado. Não é sobre ignorar o medo, mas sobre questioná-lo. Isso é fato ou apenas uma história que eu conto a mim mesmo? Epicteto, nascido escravo e tornado mestre da mente, nos lembra que não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre elas.
No contexto de um date, isso significa reinterpretar a rejeição não como um julgamento do nosso valor, mas como uma opinião alheia que não controlamos. E imagine Ana aplicando isso. Em vez de ver o silêncio do outro como uma sentença de inadequação, ela o enxerga como uma oportunidade de praticar a autonomia emocional, de ser autêntica em um mundo de máscaras digitais. Vamos mais fundo, como se estivéssemos mergulhando em um rio profundo e turbulento, sentindo a correnteza nos puxar, mas emergindo mais fortes. O estoicismo nos guia a separar o controlável do incontrolável, uma dicotomia que Marco Aurélio, o imperador que governava um império enquanto lutava batalhas internas, descreveu em suas meditações noturnas. Você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e encontrará força. Pense nisso como dividir o universo romântico em duas esferas, uma pequena e luminosa, onde residem suas escolhas, sua honestidade, sua preparação para o encontro, e uma vasta e imprevisível lar das reações do outro, dos ghosts inesperados, dos acasos da vida, como uma mensagem que não chega por causa de uma conexão ruim. Quantas vezes Ana se perdeu na esfera errada, obcecada com "e se ele não gostar do meu senso de humor?" Ou "e se eu parecer ansiosa demais?" Mas o estoico vira o foco. O que eu controlo agora? Minha escuta genuína, minhas perguntas sinceras, minha postura aberta. É como se você estivesse no centro de um palco iluminado por velas tremulantes, com o público ou o date ao redor. Mas em vez de temer os aplausos ausentes, você se concentra na performance que vem de dentro, sentindo uma libertação que dissolve o pânico e permite que você entre no encontro não como vítima das expectativas, mas como arquiteta da própria narrativa. Agora, imagine abraçar o desconforto como um velho companheiro de viagem, em vez de um inimigo a ser evitado. Sêneca nos convida a isso, nos ensinando que o verdadeiro sofrimento está na antecipação, não no ato. Em um app de namoro, isso se manifesta nas horas passadas, swipando perfis, imaginando rejeições que nunca se materializam, ou no tremor antes de enviar uma mensagem ousada. O estoicismo propõe a exposição gradual. Comece pequeno, como um riacho que se torna rio caudaloso. Uma mensagem simples, um elogio honesto, uma conversa curta em um café. Cada passo constrói resiliência. Transforma o medo de rejeição em um tremor de excitação pela possibilidade. E aqui entra a história real de Ana, uma mulher comum como tantas que cruzam as ruas de Osasco, lutando contra o peso das expectativas em um ano marcado por instabilidades econômicas que tornam as conexões humanas ainda mais preciosas. Ela evitava dates por meses, paralisada pelo medo de ser gosteada novamente, até que, inspirada por esses ensinamentos ancestrais, decidiu enfrentar sua própria arena romântica. O app piscava com uma nova match, e o coração de Ana batia forte como tambores em uma festa de rua distante. As mãos tremiam como folhas ao vento úmido da noite paulista, mas ela fechou os olhos no sofá apertado do seu apartamento e praticou a visualização negativa, premeditando os males, como Marco Aurélio faria em suas tendas de campanha antes de uma batalha. Imaginou o pior. O date terminando em silêncio constrangedor, a mensagem pós-encontro nunca chegando, o sentimento de inadequação queimando como fogo no peito. Sentiu o desconforto queimar como brasas, mas então preparou respostas racionais. Se isso acontecer, eu respiro, reflito e sigo adiante. Não define meu valor. Na hora real, sentada naquele café de Osasco, com o cheiro de pão de queijo misturando-se ao nervosismo, essa preparação transformou o caos em clareza. Ela aceitou o incontrolável, as opiniões dele, os imprevistos como uma ligação urgente, e focou nas virtudes internas, priorizando a coragem e a empatia que brilham por si só. Epicteto,
com sua sabedoria afiada como uma espada romana, diria: se você deseja ser livre, pare de desejar o que não depende de você. Para Ana, isso significou compartilhar suas histórias com integridade, sem moldar palavras para agradar, mas para conectar de verdade. O medo de rejeição encolheu como uma sombra ao amanhecer, e no final, não só sobreviveu ao date, mas criou uma conexão genuína que floresceu em mais encontros. O desconforto não evaporou de uma vez, mas perdeu o trono de ditador, tornando-se um professor severo que a guiava para relações mais autênticas. Adicione a isso uma camada de empatia que humaniza o outro lado da mesa. Lembre-se de que todos carregam suas próprias sombras de rejeição. Aquele date confiante pode estar tremendo por dentro, lidando com suas próprias inseguranças pós-pandemia ou econômicas. Sêneca nos sussurra: somos todos escravos de algo. Ver o outro como um companheiro imperfeito dissolve o pedestal do julgamento, tecendo pontes de compreensão que transformam um encontro tenso em uma conversa fluida. É como se a câmera da sua mente zoomasse para fora, revelando não só o seu drama romântico, mas o vasto teatro da existência humana, onde medos de rejeição são cenários compartilhados em apps e ruas de cidades como Osasco. A resiliência, como uma semente plantada em solo fértil, surge da repetição diária, esculpindo a mente como um artista talha a madeira. Torne isso palpável, como passos em uma trilha iluminada pela lua cheia. Inicie um diário estoico, Ana, toda noite refletindo sobre uma interação social. Anote o que controlou. Talvez sua escuta ativa durante o date, sua vulnerabilidade genuína. E o que aprendeu mesmo de um ghost. São apenas 5 minutos, mas eles tecem uma tapeçaria de progresso que resiste às tempestades emocionais. Antes de qualquer encontro, pratique a respiração profunda. Inspire por 4 segundos, segure por 4, expire por 4, sentindo o ar ancorar você no presente, dissipando as nuvens da preocupação como vento em uma folha seca. Avance para a exposição gradual. Defina metas modestas, como enviar uma mensagem ousada no app ou iniciar uma conversa curta em um evento social. Aumente aos poucos, celebrando cada vitória como um marco em sua jornada heróica, transformando o mundo dos relacionamentos em um campo de treinamento para a alma. Quando o medo de rejeição bater como uma onda no mar revolto, pare e interrogue: isso é fato irrefutável ou apenas minha opinião distorcida? O que um estoico faria agora? Recuar para as sombras ou avançar com graça serena? Essas perguntas atuam como âncoras, puxando você de volta à razão, enquanto cultiva a escuta ativa em dates. Foque verdadeiramente no outro, não no eco do seu ego ansioso, criando conexões profundas que enriquecem a vida romântica. Nos apps de namoro, limite as comparações tóxicas, use-os como ferramentas de inspiração, não como prisões de inveja que amplificam o medo. Lembre-se, o progresso não é uma linha reta. Haverá recaídas, noites em que o pavor vence, especialmente em um 2026, marcado por instabilidades que tornam as relações ainda mais frágeis. Mas a consistência transforma montanhas intransponíveis em colinas suaves. Se o medo se tornar um vendaval avassalador, combine essa sabedoria com ajuda profissional. O estoicismo é um aliado fiel, não um substituto, enriquecendo terapias com sua profundidade eterna. Chegamos ao fim dessa jornada, mas o caminho se estende além das telas, serpenteando pelos cafés e ruas de Osasco, pelos apps e corações do mundo real. O estoicismo nos ensina a dominar a mente, a abraçar o incontrolável com serenidade inabalável e a agir com virtude que ilumina mesmo as sombras mais densas, transformando o medo de rejeição de uma corrente que nos acorrenta em um vento que nos impulsiona para conexões mais altas e verdadeiras. É uma história de redenção cinematográfica,
de almas ansiosas, perdidas em névoas de dúvida, para arquitetos confiantes de seu próprio destino romântico e social. Obrigado por me acompanhar até aqui, por permitir que essas palavras toquem sua alma, despertando ecos de coragem em seu peito. Se esse relato te inspirou, te desafiou, te emocionou como uma cena final de um filme épico, deixe seu like, comente qual é sua maior batalha contra o medo de rejeição. Talvez um date que ecoe com o Diana ou uma mensagem que assombra suas noites. E compartilhe com alguém que precisa dessa luz estoica. Inscreva-se no Pensar Incomoda para mais reflexões que incomodam no bom sentido, que nos tiram da inércia e nos impulsionam para o crescimento autêntico. Como Sêneca nos legou, em palavras que brilham como estrelas no céu noturno, sofremos mais na imaginação do que na realidade. Pense incomodando e viva estoicamente com o coração aberto para o mundo, ecoando pelos corredores da vida. Até a próxima.